E aí, bom dia, tudo bem? Vamos continuar a nossa conversa? Hoje tem mais pedreira por aí, né? A gente vai ter que destrinchar um pouco mais aí a nossa conversa anterior aí a respeito do medo. Então vamos falar da antessala do medo. Porque antes do medo existir, existe um local muito mais perigoso, mais silencioso, que é antes do medo se instalar, é antes do medo existir. É quando ele está começando a aparecer de alguma forma. Ele é um lugar silencioso. Tá parecendo nome de filme isso aqui, né? Ele é confortável, ele é racional. E é ali que todo mundo para. É nesse momento aí que todo mundo para, nessa etapa que todo mundo para, e normalmente para sem perceber que ela tá acontecendo isso aí por conta do medo. E a gente pode chamar de um monte de coisa, né? Normalmente a gente costuma pensar porque a gente trava é por causa do medo. Mas olha, eu vou dizer para vocês que na prática, o medo quase nunca chega de uma vez. Ele chega devagarinho, ele chega de mansinho. Ele é muito educado. Ele vai chegando pelas beiradas assim, quando você vê, ele acaba se instalando. Ele chega naquele momento em que você começa a fazer umas perguntas do tipo: deixa eu pensar melhor sobre isso. Eu tenho que fazer mais um teste ainda. Eu preciso ajustar mais alguma coisa. Olha, a gente já vai continuar, mas tem um pedacinho ali que eu preciso observar um pouco mais. E é justamente aí que mora o problema. Então a gente pode pegar esse grupo de questionamentos aqui que eu coloquei e chamar talvez até de procrastinação. E o ponto principal aqui é que antes do medo se instalar, a boa notícia é que você ainda não travou. Você ainda está pensando, você está racionalizando, você está buscando a perfeição, né? E o grande ponto aqui é que, como você não travou ainda, significa dizer que você poderia agir, que você poderia se movimentar, que você poderia fazer alguma coisa. Só que o que acontece é que à medida que você começa a fazer perguntas para você, esse é um processo de negociação interna pelo qual você começa a passar. Você não está mais negociando com os outros, você está negociando com você mesmo. E essa daí é a antessala, é o bate-papo, é aquele momento de negociação de você com você mesmo. Essa é a antessala do medo. E é quando a ação ainda é possível, mas ela começa a ser adiada com argumentos que parecem muito maduros, eles parecem muito fortes, eles são muito eloquentes, são responsáveis, são dignos da sua atenção, eles são muito inteligentes. Então você cria uma fonte de argumentação com você mesmo aqui impressionante. Quanto mais inteligente você é, melhores argumentos você vai criar, melhores argumentos você vai fazer, melhores argumentos você vai utilizar para debater consigo mesmo. Então é nesse momento aqui que no pensar demais vira escudo, pensamento vira escudo. A lógica, ela acaba virando um abrigo aqui, porque tudo que você faz é por conta da lógica. E a prudência pode virar uma desculpa. E é interessante que ninguém de fora percebe, porque você consegue camuflar isso de tal forma que as pessoas não percebem. A visão que as pessoas têm do lado de fora a seu respeito é que você é extremamente consciente, é inteligente, é cauteloso, é analítico, é responsável, é planejador, mas por dentro você já começou a afastar a ação, e aí você está travando. E é interessante porque na natação isso acontece o tempo todo comigo. Porque eu sempre conto a história da virada olímpica para vocês, e quando eu chego na borda, eu não chego com medo, eu não estou chegando com medo ali na borda. Eu chego com consciência demais, eu chego com pensamento demais, eu chego com planejamento demais de como é que eu devo agir. Eu chego com excesso de consciência. E aí eu começo a calcular a distância, aí eu começo a calcular o movimento do braço, se é o braço esquerdo, se é o braço direito. Eu começo a calcular o movimento da perna, qual é a última respirada, qual é o momento exato da cambalhota. E enquanto eu estou pensando em tudo isso, o meu corpo está indo, ele está fluindo, o meu corpo já foi. E aí então a oportunidade foi embora. Ela foi embora pelo meu excesso de racionalização, pelo meu excesso de planejamento, pelo meu excesso de achar o momento perfeito.
pelo meu excesso em querer fazer o melhor. E aí eu faço o que sempre fiz. Eu paro na borda, viro para o outro lado, continuo a nadar. Então essa é uma grande reflexão aqui para todos nós. E não é porque eu não sei virar, é porque eu pensei demais antes de agir, porque eu fiquei pensando. E esse é o perigo do só mais um ajuste. Deixa eu mudar mais uma vírgula, deixa eu acrescentar mais um parágrafo, deixa eu colocar uma outra palavra aqui porque ela me parece repetitiva, ela não está caindo bem. E quem ajusta demais nunca começa. Quem espera demais perde o tempo, perde o timing, perde o momento da partida. E quem espera demais vira espectador da própria vida. Nossa, essa daqui é pesada, né? E existe um ponto silencioso, praticamente imperceptível, que você deixa passar ao largo, em que não agir deixa de ser decisão e ele passa a ser identidade. Você passa a ser passageiro das coisas que acontecem aí com você. Então você passa a se ver sempre como aquela pessoa que ainda está se preparando, aquela pessoa que está amadurecendo, que está trabalhando numa ideia, a pessoa que está quase pronta, que está quase lá, que falta pouco para chegar, mas no final ela praticamente não move nada, ela fica parada no mesmo lugar. Tá na palavra isso daí. Acho que vale a pena você pesquisar. Procura lá em Provérbios e você vai ver que coisa incrível. E esse vídeo, esse que eu tô fazendo para vocês aqui, ele não é um chamado à impulsividade. Eu não quero que vocês aí saiam fazendo, eu não quero eu fazer essas coisas aí aos trancos e barrancos. É muito pelo contrário. Isso aqui é um alerta contra o excesso de negociação interna. É um alerta que a gente precisa olhar para dentro e pensar como é que nós podemos fazer e fazer melhor. Então eu diria para vocês assim, que nesse momento aqui, qual seria a pergunta mais honesta a fazer? E é uma pergunta que eu tenho feito, especialmente em início de ano, que é a hora que a gente está começando a fazer o planejamento. Aí, você já começou o seu, aliás? Pois é, então a hora que você está começando a fazer o seu planejamento das coisas que você quer conquistar, das coisas que você quer progredir, das coisas que você quer aprender, agora tem um planejamento que ele é fundamental e é esse aqui que a gente está fazendo e que eu vou perguntar para você agora. Em que área da sua vida você ainda não está com medo, mas já começou a adiar? A coisa está começando a enroscar, está começando a ficar parada, está começando a perder velocidade. Está só no modelo inércia, em vez de ter um modelo de impulso, um modelo de deixa eu colocar uma força aqui, deixa eu colocar uma ação. A gente continua essa conversa. Porque entender esse espaço, entender esse momento, entender esse período, esse ato que nós estamos vivendo aqui assim, é o que vai permitir a gente tomar ação, é o que vai permitir a gente ter clareza, é o que vai permitir a gente definir quais as estratégias para atravessar esse período. Pegou a chave? Fiquem com Deus.